Não há nenhuma dúvida que, assim como um iceberg vagando pelo oceano, onde um simples pedaço de gelo flutuante esconde por debaixo uma imensa montanha gelada capaz de afundar qualquer navio, as informações sobre qualquer tipo de mídia são exatamente assim. Conteúdos vagos e conhecidos por muitas pessoas que, por debaixo, podem esconder um oceano de informações capaz de deixar qualquer pessoa de boca aberta. Opa, fala aí pessoal! Seguinte, eu acho que você aí já deve conhecer pelo menos um pouco do conceito de um iceberg. Uma representação onde mostra vários tópicos sobre qualquer tipo de assunto em várias camadas dentro de um iceberg. Sendo que na superfície possui informações e curiosidades bem conhecidas que quase todo mundo já sabe. E quanto mais e mais fundo você vai descendo nele, mais bizarras e até mesmo perturbadoras essas curiosidades começam a ficar. Então hoje, eu e meu parceiro Peck resolvemos criar um iceberg com apenas as curiosidades mais bizarras e estranhas envolvendo Lost Media sobre desenhos animados. Hi, I'm Peck. E bom, sem mais enrolação, vem com a gente mergulhar no Iceberg das Lost Medias em desenhos animados. Nível 1. A superfície. Gilberto Barros contra Yu-Gi-Oh! Podemos dizer que essa daqui é uma das maiores polêmicas da infância de muita gente por aí. Se você por acaso viveu nos anos de 2003, eu tenho quase certeza que você deve ter algumas memórias de guerras bem agoniantes da sua mãe queimando suas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Já que foi exatamente nesse ano que o apresentador do programa Boa Noite Brasil, Gilberto Barros, começou a atacar de todas as formas possíveis o jogo de cartas do anime Yu-Gi-Oh! Já que nas palavras dele, isso aí era o baralho do diabo. No entanto, embora esse programa tenha feito um marco histórico de fazer com que mais de 90% das crianças do Brasil odiarem uma única pessoa só, o programa no qual foi feito esse ataque gratuito está perdido até os dias de hoje, tornando assim impossível de saber outras barbaridades ditas pelo apresentador Gilberto Barros. E o pior é que a única informação que temos da existência desse programa são apenas algumas fotos em baixa qualidade vagando aí pela internet e relatos das pessoas que assistiram isso aí na época, tornando assim, pelo menos por enquanto, essa Lost Media totalmente perdida. Vila Sésamo, episódio 847. Há 45 anos atrás, foi exibido pela primeira vez um episódio de Vila Sésamo que, por incrível que pareça, foi exibido apenas 2 vezes em toda a sua história. E após isso, foi simplesmente perdido por mais de 40 anos. O episódio em questão contava a história da bruxa malvada do clássico filme do Mágico de Oz acidentalmente caindo na Vila Sésamo e perdendo sua vassoura. Então, após várias tentativas de tentar recuperá-la, chegando até mesmo a ameaçar o Garibaldo de transformá-lo em espanador caso ele não devolvesse a vassoura, os personagens do show começam até a gostar da bruxa, até que no final, ela finalmente consegue recuperar sua vassoura. E a perde novamente. Pois é, embora o episódio possa parecer meio bobo, não demorou muito para muitos produtores da Vila Sésamo começar a receber várias cartas de pais furiosos, falando que seus filhos ficaram traumatizados com o programa. Então, após essa recepção negativa, a equipe do programa decidiu não reprisar mais esse episódio e fingir que ele nem sequer existiu. Durante muito tempo, o episódio 847 foi buscado por várias pessoas. No entanto, tudo o que conseguiram achar sobre ele foi apenas imagens divulgadas anonimamente por alguém da produção do show, ou até mesmo filmagens de celular feitas por algumas pessoas que participaram de alguma exibição fechada. O que, de certa forma, confirmava que essa Lost Media realmente existia. Só que, infelizmente, ela ainda estava muito longe de ser achada. Bom, pelo menos até o ano de 2022, quando do absoluto nada, um usuário aleatório do Reddit upou o episódio completo em ótima qualidade dentro do site, fazendo assim uma mídia perdida por 45 anos finalmente ser encontrada por pura sorte. Crackmaster. No ano de 1975, foi ao ar pela primeira vez um curto animado bem esquisito de Vila Sésamo, chamado apenas de Cracks. Onde, segundo relatos das pessoas que viram essa animação na época, ele contava a história de uma garotinha que acaba visitando um mundo de rachaduras na parede. Durante sua jornada, ela acaba fazendo amizade com várias criaturas daquele mundo. Até que, do nada, ela acaba encontrando um monstro grotesco de rachaduras chamado de Crackmaster, que acaba gritando cheio de ódio para a garota. Até que, do nada, ele mesmo se autodestrói. Durante muitos anos, esse curta ficou muito popular devido ao seu misterioso desaparecimento do programa da Vila Sésamo, com muitas pessoas acreditando até mesmo que talvez ele nem sequer tivesse existido.
Bom, pelo menos até que um homem chamado de John Arnold, que ficou muito intrigado e com medo dessa animação quando era criança, começou uma enorme busca atrás dessa mídia perdida. Até que depois de muita persistência, uma pessoa que preferiu ficar no anonimato para não correr o risco de perder o seu emprego, entregou para ele uma fita que continha uma cópia do curto original, com a única condição de que ele jamais divulgasse aquilo publicamente. Então, durante muito tempo, essa mídia realmente foi encontrada, e as pessoas por fim tiveram a confirmação de que ela existia. Porém, infelizmente, ninguém poderia ter acesso a ela a não ser os amigos e conhecidos de John Arnold. Só que tudo isso mudou em dezembro do ano de 2013, quando o fundador do site da Lost Media Wiki, conhecido como Daikate, acabou recebendo um e-mail anônimo que, por incrível que pareça, possuía o vídeo original da animação do Crackmaster. Fazendo assim com que, da mesma forma que o episódio 847 de Vila Sésamo, essa Lost Media fosse totalmente encontrada do nada. Johnny Quasar. Nos anos 80, um homem chamado John A. Davis resolveu criar um curta em CGI sobre um menino gênio chamado Johnny Quasar. O projeto então ficou sendo produzido por um bom tempo, até que ele conseguiu apresentar a sua animação em uma convenção de computação gráfica, que aconteceu lá pelos anos de 1995. Esse foi o início do que viria a ser um dos desenhos mais espetaculares de CGI da Nickelodeon, Jimmy Neutron, o menino gênio. Só que por muito tempo, a animação piloto de Jimmy Neutron foi perdida, fazendo com que muitos se questionassem se ele ainda existia, já que as únicas coisas que tínhamos de fato sobre esse episódio piloto eram pequenos fragmentos de vídeos com baixa qualidade ou algumas screenshots vagando pela internet, mas nada tão concreto a ponto de dizer que ela estava no mínimo parcialmente encontrada. Até que no ano de 2017, depois de vários esforços sem sucessos do site da Lost Media Wiki, conseguiram acesso a essa mídia. A animação foi simplesmente postada no YouTube do nada, no canal do dublador original do Johnny Quasar, tornando essa Lost Media totalmente encontrada. Nível 2. Águas Rasas. O episódio banido de Dexter. Olha, eu acho que o laboratório de Dexter seria o último desenho que você imaginaria estar envolvido em alguma polêmica ou algo assim. Mas foi exatamente isso aí que aconteceu. Ou, pelo menos, iria acontecer, caso a Cartoon Network tivesse transmitido esse episódio na época. No ano de 1997, a Cartoon Network pretendia lançar um episódio de O Laboratório de Dexter, chamado de Rude Removal, que basicamente contaria a história do Dexter e da Didi tendo suas partes grosseiras separadas de seus corpos, após acidentalmente cair em uma máquina criada pelo próprio Dexter. A questão é que essas versões grosseiras do Dexter e da Didi não só eram extremamente ruins, como também falavam palavrões a cada segundo, que obviamente eram censurados, né? Então, vendo isso, é bem óbvio que os diretores da Cartoon não pensaram nem duas vezes pra poder cancelar esse episódio por medo de gerar alguma polêmica, fazendo assim com que ele ficasse perdido por mais de uma década. No entanto, mesmo com esse cancelamento, o criador da série, J.J. Tarkovsky, conseguiu passar esse episódio polêmico em várias convenções de animações até o final dos anos 90. Até que, com o tempo, esse assunto começou a ficar tão esquecido pelas pessoas, a ponto de que, por muito tempo, esse episódio perdido foi tratado apenas como mais uma creepypasta genérica e das interwebs. Foi só apenas no ano de 2013 que a Adult Swim, que é basicamente a Cartoon Network versão adulta, vendo que muitas pessoas ainda estavam muito curiosas a respeito desse episódio, não só confirmou a existência dele, como também avisou em seu Twitter que ele seria transmitido dentro do canal da Adult Swim. Mas, infelizmente, semanas se passaram e nada do episódio ia ao ar. Então, quando todo mundo já tava meio que putaço com a Adult Swim, achando que isso era algum tipo de clickbait ou golpe de publicidade, eles simplesmente vão lá e postam o episódio completo sem nenhuma censura dentro do seu canal do YouTube. Infelizmente, ele acabou não ficando no ar por muito tempo, já que a Adult Swim, por algum motivo, privou o vídeo pouco tempo depois dele ter sido postado. Mas como tudo que tá na internet fica na internet, muitas pessoas conseguiram baixar e repostar o vídeo novamente. E hoje, podemos dizer que essa Lost Media está totalmente encontrada. O Kaiser. Também conhecida como a primeira animação criada aqui no Brasil, o Kaiser, até hoje, podemos dizer que é um completo mistério, já que muito pouco se sabe sobre esse curta-metragem. Segundo registros datados da época, ele foi criado no ano de 1917 pelo cartunista Álvaro Martins e era basicamente uma charge em formato de desenho animado, onde mostrava o ex-imperador da Alemanha, Guilherme II, colocando seu capacete em cima de um globo terrestre, simbolizando, claro, o seu controle total sobre o mundo. Só para logo em seguida, esse mesmo globo, do nada, começar a crescer, até finalmente ter tamanho suficiente para poder devorá-lo por completo.
Embora ela realmente tenha uma pegada meio mórbida, até porque ela foi uma animação criada como uma crítica à atuação da Alemanha na Primeira Guerra, ela foi muito importante para o nosso mercado de animações nacionais. Só que, infelizmente, absolutamente nada sobre esse curta foi preservado, e tudo que se tem registro sobre a existência dele é apenas uma foto onde mostra o cartunista Álvaro Martins produzindo a animação e uma screenshot que supostamente seria desse curta, que foi retirada de um jornal da época. A parte boa é que de tempos em tempos surgem alguns animadores aqui pela internet para homenagear essa animação, tentando reproduzi-la das melhores formas possíveis. Mas por outro lado, a parte ruim é que uma animação tão importante para o nosso mercado nacional continua no limbo, sendo uma lost media totalmente perdida. Mickey in Vietnam. Essa Lost Media aqui eu até mesmo já trouxe aqui no canal. Eu recomendo você dar uma passadinha lá depois de ver esse iceberg. Mas ok, no ano de 2007, um historiador chamado de Jim Korkis, que sempre foi muito aficionado com histórias e curiosidades da Disney, acabou relatando em um site que era da própria Disney que nos anos 60, ele havia visto uma animação bem sombria do Mickey, onde basicamente mostrava ele morrendo da forma mais pesada possível após ele estar no exército para lutar na Guerra do Vietnã. Por muito tempo, esse desenho foi procurado em todos os cantos das interwebs, e virou até mesmo assunto em diversos sites por aí. Mas a real é que ninguém tinha a mínima noção se essa animação realmente existiu ou não. Então, depois de muitas buscas, finalmente conseguiram encontrar provas reais de que esse curta realmente existia dentro de uma revista francesa de 1998, que foi feita para poder comemorar o aniversário do Mickey. Na qual nela não só possui o nome da animação, que foi chamada de Short Subject, como também possuía várias imagens de frames da própria animação. E foi a partir dessa descoberta que nada mais aconteceu, já que esse foi o máximo que a galera conseguiu encontrar sobre informações dessa mídia perdida. Até que, de repente, um canal aleatório do YouTube vai e posta o curta completo. Assim, tipo, do nada. Já que, segundo informações do próprio usuário, ele simplesmente achou esse vídeo em uma sala de filmes antigos da sua faculdade, achou interessante e resolveu postar. Ou seja, podemos dizer que essa Lost Media foi totalmente encontrada porque Deus quis. Nível 3. As Profundezas. O episódio piloto de Ben 10. Como eu acho que você já deve ter notado no caso do piloto de Jimmy Neutron, episódios pilotos é algo bem comum de se tornarem Lost Medias. Isso porque, muitas vezes, eles nem sequer são feitos para o grande público, e sim para uma sala cheia de executivos que irão dizer se o desenho é bom ou não para eles investirem o seu dinheiro. E é justamente por isso que muitos pilotos nunca nem sequer conseguem ver a luz do dia. E um dos casos mais enigmáticos sobre pilotos perdidos é sobre Ben 10. Já que durante muitos e muitos anos, ninguém tinha a mínima noção da sua existência, pois todo mundo sempre acreditou que o piloto do show se tratava do episódio 1 da primeira temporada, chamado de Então Eram 10. Porém, foi só no ano de 2018 que tudo isso mudou por completo, já que foi exatamente nesse ano que um usuário anônimo do Reddit acabou revelando que o episódio piloto da série, na verdade, seria uma versão alternativa do episódio 2 de Ben 10, chamado de Washington DC. E junto com essa afirmação, claro, ele acabou deixando duas imagens que meio que comprovariam a existência desse piloto perdido. E o pior é que várias dessas informações foram até mesmo já confirmadas anteriormente, já que o designer que a Gwen tem nesse suposto piloto é exatamente igual ao designer dela nas primeiras artes conceituais do desenho. Além, claro, dos próprios criadores já terem comentado em várias entrevistas que sim, a Gwen e o Ben inicialmente não eram pra ser primos, e sim amigos de escola. Então, graças a todas essas peças se encaixando milagrosamente, algumas pessoas, como você já deve imaginar, começaram a fazer uma busca implacável por mais informações desse piloto. Mas durante 3 anos, essas buscas não levaram ninguém a nada, já que nem mesmo a própria equipe da Man of Action, que foi responsável pela criação do desenho, conseguiu ajudar muito. Pois enquanto o co-criador do show, Duncan Liao, estava em entrevistas falando que as imagens vazadas eram fanarts, vinha lá o diretor de arte do desenho, o David Johnson, e falava que as imagens eram reais. Então, com toda essa confusão aí, os fãs só conseguiram finalmente informações confiáveis sobre a existência dessa mídia só em 2021, quando a dona do blog Ben 10 Lost and Found, conhecido como Roxy, enquanto fazia algumas buscas por arquivos antigos do site da Cartoon Network usando o site Wayback Machine, conseguiu achar 14 segundos de animação dentro de um jogo promocional feito para o lançamento do desenho no ano de 2005. E tava lá, 2 pequenas animações em ultra mega baixa qualidade do Ben com o mesmo traço da imagem vazada do piloto. Além também de uma cena de transformação do 4 braços, só que com um cenário diferente. Provando de uma vez por todas que o piloto de Ben 10 realmente existiu. Escondido talvez em algum cofre dos arquivos antigos da Cartoon Network.
apenas esperando um dia para poder ser reencontrado. Bem, se isso aí vai vir a público algum dia ou não, a gente não sabe, já que, por enquanto, essa Lost Media encontra-se parcialmente encontrada. O final de Os Castores Pirados. Eu acho que se você não cresceu assistindo o canal da Nickelodeon antigamente, você provavelmente não conhece esse desenho, até porque ele não tinha nada de especial para início de conversa, já que a história é focada em dois castores idiotas tendo aventuras bem malucas pelo mundo. Basicamente a mesma fórmula narrativa que a Nickelodeon tenta empurrar há anos dos seus desenhos animados. Preciso lembrar aqui da existência de Breadwinners, Fanboy Chan Chan, Sanjay e Craig. A questão é que, diferente dessas vergonhas em formas de animação que citei, os Castores Pirados, embora fossem um desenho genérico, eles possuíam muitas ideias criativas nos episódios, que conseguiam prender a atenção dos espectadores, e foi justamente por causa dessas ideias tão criativas que o episódio final do show foi totalmente banido da TV, por ter quebrado uma das regras mais importantes da Nickelodeon. Mas espera aí, deixa eu contextualizar melhor. Em 2001, o desenho já não estava indo muito bem das pernas em questão de audiência. Vendo isso, a Nick, que não era boba nem nada, resolveu alertar Mitch Schauer, o criador do show, que o desenho seria cancelado. Ele então teve a brilhante ideia de fazer um episódio final que, na real, iria encerrar o desenho de uma forma fenomenal. Bye Bye Beavers, ou em português, Adeus Castores, seria o nome desse episódio marcante, que contaria a história dos castores ganhando a consciência de que fazem parte de um programa de TV, e começando a fazer várias piadas, quebrando a quarta parede, com até mesmo os castores se chamando pelo nome de seus próprios dubladores e fazendo várias críticas à própria Nickelodeon, como por exemplo, o fato dos dubladores não ganharem nem um centavo sequer com as reprises dos episódios, mesmo eles sendo as pessoas que dão a alma ao desenho. E bom, no final desse episódio, os dois começam a desaparecer aos poucos antes de gritarem 1º de abril, dando meio que a entender que aquilo não era o final da série, e sim uma piada do dia da mentira. Só que, mesmo assim, isso não impediu ele de ser totalmente banido, pelo simples fato de dar a entender que aquele era o episódio final do programa. E segundo as próprias regras da Nickelodeon, nenhum episódio final de suas séries podem ficar explícito que o show esteja acabando. Mas tá na cara que isso foi apenas uma desculpa esfarrapada para não transmitir um episódio que claramente faz críticas à empresa, deixando assim essa mídia no limbo, sem ninguém sequer saber da sua existência. Até o áudio completo do episódio acabar vazando em um documentário dos criadores. E tempo depois, uma das artistas de storyboards do episódio acabar postando várias páginas do seu trabalho em seu site oficial. O que só deixa cada vez mais perguntas no ar. Até porque, pelo fato dos storyboards e toda a dublagem estar feita, seria possível que esse desenho esteja escondido em algum lugar dos cofres da Nick? Bom, isso talvez nós nunca saberemos, pois essa Lost Media ainda encontra-se parcialmente encontrada. Nível 4. Águas submersas. Bob Esponja reidratado. Embora já exista um jogo de Bob Esponja com esse mesmo nome no título, não, eu não tô me referindo ao remake do jogo Bob Esponja Batalha pela Fenda do Biquíni, e sim sobre um curta-metragem CGI que aparentemente apareceu pela primeira vez dentro do quadro Nicktoons lá pelos anos de 2003. O mais bizarro disso tudo é que, pelo que deu pra entender, isso se tratava de uma animação paródia ao filme Matrix, onde basicamente mostrava o Bob Esponja lutando contra o Patrick do nada, no mesmo estilo daquelas lutas do filme. E foi só graças a isso que o curta foi batizado pelos usuários com o nome de Spongetrix. Agora, se você vier aqui me perguntar o que é que Bob Esponja tem a ver com Matrix, eu não faço ideia. Tudo que eu sei é que por algum motivo, as pessoas diziam se lembrar de ter visto isso aí no canal da Nickelodeon. E pelos detalhes que foram dados, aquilo não aparentava se tratar de algum caso novo de efeito Mandela ou algo do tipo. Só que foi só em 2016 que o assunto veio a público oficialmente, junto com um vídeo bumper de poucos segundos do quadro Nicktoons, onde mostrava uma pequena cena desse curta. O que, claro, não só confirmou a memória de muita gente por aí que dizia ter visto isso em 2003, como também iniciou uma grande busca dentro do nosso famoso site 4chan. E após isso, muitas especulações a respeito dessa animação foram criadas, como que talvez ele se tratasse de um episódio perdido de Bob Esponja que nunca foi transmitido, ou que ele poderia fazer parte de alguma cutscene de jogo, ou até mesmo uma animação feita por um fã. Essa discussão aí se estendeu por volta de um ano inteiro, até que as informações sobre essa mídia conseguiram chegar aos ouvidos do pessoal dos sites da Lost Media Week e Spore Buddy Mania, que rapidamente não pensaram duas vezes em unir forças para poder ir atrás desse curta.
O mais louco é que não demorou tanto tempo assim para que eles encontrassem, já que em abril de 2017 eles finalmente conseguiram acesso a essa Lost Media dentro de um portfólio de um animador chamado de Golby Rossi, que por coincidência do destino já havia trabalhado em alguns desenhos da Nick no passado. Foi descoberto então que o nome dessa animação não se tratava de Sponge Tricks, como especularam os usuários, e sim SpongeBob Rehydrated, ou Bob Esponja reidratado em português. E esse curta aí nem mesmo se tratava de um episódio completo de Bob Esponja, já que ele possui apenas 30 segundos de duração. Pois como eu já disse anteriormente, ele se tratava de um trailer paródia. Possivelmente ele foi feito para poder passar durante alguns intervalos do canal da Nickelodeon na época. Mas, infelizmente, embora o vídeo completo tenha sido finalmente achado, não podemos dizer o mesmo do áudio dele, já que até os dias de hoje ele continua completamente perdido, tornando ela, embora que 95% descoberta, uma Lost Media parcialmente encontrada. O filme cancelado de Chowder. Se você por um acaso lembra desse desenho, você deve concordar comigo que Chowder é um desenho único. Até hoje eu não vi nenhum novo desenho da Cartoon Network que chegasse nem perto do nível de qualidade que ele tem. Principalmente quando se diz respeito às quebras da quarta parede. Mas a questão é que, mesmo que esse show seja tão marcante e tenha sido encerrado com chave de ouro com aquele final onde mostra o Chowder adulto, no ano de 2009, o criador do desenho, Sage Greenblatt, acabou revelando em seu blog pessoal que um filme especial do Chowder estava sendo produzido. Segundo o que ele mesmo escreveu, o especial iria contar a história do Chowder encontrando um mapa para um tesouro na qual possuía uma receita para um molho inestimável. Nisso, um novo antagonista conhecido como Pica-Rei, que eu sei, dá pra fazer muitos memes com esse nome. E bem, ele é o líder de uma gangue de ratos conhecido como Pyrex. Então ele e sua gangue começaram a perseguir Chowder de todas as formas possíveis atrás do mapa para a receita do molho, com o objetivo dele de realizar o seu sonho de ter o melhor bronzeado do mundo. O que um molho especial tem a ver com bronzeado? Eu não faço a menor ideia, eu tô tão confuso quanto vocês. Tudo que eu sei é que, embora os storyboards tivessem sido totalmente concluídos, o filme acabou sendo cancelado, pois o seu criador revelou estar insatisfeito com o seu andamento, e também por não ter mais tempo de reformular a história, já que estava ocupado trabalhando nos episódios finais da série. O filme, então, foi totalmente esquecido, e seus storyboards e roteiros nunca vieram a ver a luz do dia. E as únicas provas que temos até hoje de que essa mídia um dia existiu é o relato dado pelo seu criador em seu blog pessoal e a arte conceitual do vilão do filme, e nada mais além disso, deixando essa Lost Media, até então, com o status de totalmente perdida. Aviso, essa parte final pode conter conteúdos repulsivos e até mesmo desagradáveis. Então se você por acaso for sensível a histórias bem pesadas, eu recomendo que você veja essa parte final com muita cautela. Dito isso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque agora nós vamos mergulhar a fundo na última camada. Nível 5, a escuridão. Rugrats, Storyboard Gen. Pra quem aí não sabe, Storyboard Gen são pequenas histórias feitas pelos animadores de algum desenho que são criadas muitas vezes como uma brincadeira coletiva para desestressar. Funciona mais ou menos assim. O primeiro artista desenha os primeiros quadros da história e vai repassando para os seus colegas, onde cada um deles vai completando a história à sua própria maneira. E embora muitas vezes essas histórias possam ficar estranhas ou até mesmo grotescas, é algo normal, né? Até porque se trata apenas de uma simples brincadeira para desestressar. Certo? Talvez não essa aqui. Rugrats Os Anjinhos é o tipo de desenho que com certeza você já deve ter assistido, ou pelo menos ouvido falar alguma vez na sua vida. Até porque, mano, ele já foi um dos desenhos mais populares de toda a Nickelodeon. E não é pra menos, pois embora ele possa ser resumido como um desenho de bebês vivendo aventuras e fazendo coisas de bebês, ele possui muitas histórias que conseguem agradar e cativar a todos os públicos. Diferente de um storyboard medonho feito pelo próprio estúdio que animou o desenho, que passou tanto dos limites a ponto de um dos executivos do estúdio ter que destruí-los com medo dele vir a público. E vai por mim, eu não entendo muito de leis dos Estados Unidos, mas eu tenho quase certeza que esse bagulho aí levaria pelo menos alguém pra cadeia. No ano de 1998, um dos diretores de animação de Rugrats na época, Steve Russell, começou a escrever vários relatos sobre coisas que aconteciam dentro do estúdio que ele trabalhava, com o intuito de ter os acontecimentos registrados caso um dia ele precisasse demitir ou então, sei lá, aumentar o salário de alguém. E em um desses dias, ele acaba contando sobre um Storyboard Gen feito pelos animadores para poder aliviar o estresse do dia.
Em sua mesa, ele acabou vendo 2 folhas dessa história que o deixaram enojado. Ele relatou que nos quadrinhos da Folha mostrava a Angélica sendo uma completa idiota e batendo em seu primo Tommy sem nenhum motivo. Até que do nada ela cansa e manda o bebê ir buscar um copo de suco para ela. Tommy então, tomado pela raiva, não só pega o suco para ela, como também resolve misturar nele ração de cachorro e água sanitária. E depois, apenas entrega a bebida para a garota. Após ver aquilo, Russell, sabendo que esse tipo de coisa é algo bem comum de se acontecer, se recompôs e começou a desenhar suas partes. E enquanto alguns animadores adicionaram apenas 3 ou 4 quadrinhos na história, podemos dizer que ele extrapolou um pouquinho a linha e acabou desenhando 12 quadrinhos na terceira folha, na qual se tornou a única prova que temos até hoje da existência dessa Lost Media, já que o próprio Steve Russell fez questão de tirar uma foto dessa folha antes dos arquivos serem perdidos. Nela, a história continuaria mostrando a mãe de Tommy brigando com ele por achar que ele está bebendo suco antes da janta. Até que do nada o seu pai aparece e... como é que eu posso falar isso sem o vídeo ficar desmonetizado? Ele literalmente chega batendo e gritando com sua esposa, pega a bebida que Tommy preparou pra Angélica e começa a falar coisas... Mano, tipo, coisas imorais pra Angélica, se é que vocês me entendem, enquanto a garota começa a rir de uma forma bem desconfortável. Vale lembrar aqui que a gente tá falando de uma personagem que na história possui apenas 4 anos de idade, o que só deixa tudo isso cada vez mais repugnante e repulsivo, mano. O pior é que nem para por aí, já que nas próximas folhas mostra o pai de Tommy começando a tirar suas roupas e fazendo coisas tão erradas com a Angélica que eu nem ouso falar nesse vídeo. Após toda a história ser concluída, Russell ficou bem desconfortável com aquilo. Segundo as suas próprias palavras, eu fiquei enojado, até eu, quando vi o que aconteceu com os quadrinhos. Olha, sinceramente eu não quero nem imaginar o que ele quis dizer com até eu. Mas bom, não é surpresa pra ninguém que qualquer um que visse aquilo teria uma surpresa bem desagradável. Então, quando os artistas foram mostrar o seu storyboard Gen para os outros animadores, um dos produtores executivos da empresa viu aquilo e confiscou. O que ele fez com aquilo, você me pergunta? Eu não faço ideia. Talvez ele tenha guardado em algum lugar que ninguém jamais encontrasse, ou talvez tenha simplesmente botado fogo, já que nada dessa mídia conseguiu ser preservada além da foto tirada por Steve Russell, deixando ela até os dias de hoje uma Lost Media parcialmente encontrada. Mas, sendo bem sincero com vocês, será mesmo que vale a pena continuar procurando por algo tão repugnante? Se vocês querem minha opinião, eu acho que esse tipo de coisa deveria ficar simplesmente no esquecimento. Mano, falar pra vocês que esse final aqui me deixou bem enojado. Então, com o pouco de sanidade que ainda me restou, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do meu parceiro Peck, que me ajudou a fazer esse iceberg. O link do canal dele vai estar aí na descrição do vídeo, então passa lá. E bom, isso é tudo por hoje. Esse final não me fez muito bem não. Fui!